Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam aí, ó, muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos continuar as nossas aulinhas de história e focando, né, continuando aqui num tema super importante que vocês, né, já começaram a ver na aulinha passada. Que tema é esse, professora? Continuamos trabalhando aqui a Grécia Antiga. Só que na aulinha de hoje, né, nós vamos aí focar, como vocês aí bem viram, né, no período pré-homérico e homérico. Vai ser a nossa missão aí dessa aula. Vamos aí focar e aprender tudo sobre isso e vocês, né, vamos aí continuar nesse roteiro de estudo sobre Grécia. Aproveitem aí a explicação da Pro. Eu queria fazer algumas colocações, tá bom? Que foi mais aprofundada na aula anterior. Então, se a Pro falou aqui, mas não linkei, não entendi de fato, você volta, né, e assiste a aula anterior, tá bom? Então, primeiro, a Grécia atual se originou da Grécia Antiga, tá bom? Então, é um território mais reduzido, mas que está dentro do que foi a Grécia Antiga. E ela era conhecida como a Elade, tá bom? Então, a Elade se refere à Grécia, tá bom, gente? Então, é muito importante que vocês lembrem disso. Outro ponto que a Pro focou e trabalhou bem direitinho na aula anterior foi a questão da divisão territorial, tá certo? O território grego, como é que ele se divide? Se divide em uma parte que a gente conhece como Grécia continental, tá bom? Que alguns livros vão trazer a Grécia continental e a peninsular como sendo a mesma, tá bom? Mas é importante que vocês entendam que tem características diferentes, tá bom? Por isso, nessa aula Pro divide. Então, a Grécia continental, tá certo? Que pertence ali à parte sul dos territórios balcânicos, tá bom? A Grécia peninsular, como o próprio nome já diz, é uma península, né? Então, significa o quê? Que ela é banhada, né, praticamente totalmente, né, por água do mar, tá certo? Só tem uma parte que vai se ligar ao restante do continente. Então, tem a Grécia peninsular. E tem a Grécia também insular, ok? Insular significa ilhas, tá bom? A parte ali das ilhas que está no mar Egeu, que também, né, fazer parte ali da Grécia, né, que a gente coloca aí da Grécia Antiga. E também a questão da fundar aqui na Ásia Menor, que é uma parte do território, né, da Grécia que ficava ali no território da Ásia. E também a Magna, né, Grécia, que também se refere ali às ilhas que hoje pertencem, né, à Itália, tá bom? A Sicília é um aí dos exemplos e a própria Creta, né, que foi aí um dos berços, né, que origina aí a questão da cultura grega, tá bom? Divisão, sexto ano, territorial. Vamos para uma outra divisão que a Pro mostrou também na aula passada e que essa divisão aqui, né, em 5 períodos, ou seja, é a fragmentação da história dos gregos antigos, tá bom? Ela vai se dividir aqui nessas fases e a gente vai ter aulas específicas para trabalhar cada uma para que vocês possam entender melhor. Então, a Pro fragmentou por aula, tá bom? E aí a gente tem a primeira fase, que é a fase conhecida como pré-homérica, né? A fase homérica, de fato, tem a fase aí, o período que a gente chama arcaico, né? O período clássico, olhe, e o período, né, helenístico aqui, tá bom? E temos aí a divisão nos 5 períodos da história grega. Hoje, né, a gente vai focar, como eu já disse para vocês, na questão do período pré-homérico e homérico. A Pro vai começar aqui a colocar para vocês algumas características da parte pré-homérica, sexto ano. Isso significa o quê? Como o próprio nome está dizendo, essa fase aí pré-homérica, ela está antes, né, das colocações de Homero, naquelas 2 obras que a Pro comentou, né, na aula passada, que vai aí, a partir delas vão iniciar, né, uma segunda etapa aí que seria a homérica, né, a partir dessas informações, né, dessas informações contidas nesse material. Então, nesse período pré-homérico, a gente considera 3, né, pequenas divisões, né, que vai ser aí dividida por povos, né, que tiveram grandes importâncias aí, tá bom? E a gente vai começar com a
parte que a gente vai chamar aqui da Cicládica, tá bom? Depois a Minoica e a Micênica. Todo esse período aqui, gente, tá dentro do pré-homérico, tá bom? O período minoico se destaca devido ao surgimento dos cretenses, ou seja, o povo que habitava a ilha de Creta e que naquele momento ditava, né, como a Grécia era, tá bom? Então eles diziam o período, as informações, né, as características da Grécia, tá certo? Então nessa fase ficamos marcados muito pela dominação de Creta, tá certo? E aí a gente vai entender que essa cultura, né, a cultura, né, de Creta estava muito ligada à questão, né, de pontos históricos, que a gente lembra, inclusive, da Grécia atualmente, sexto ano, né? E aí são, os historiadores até consideram raros, tá bom, os achados, mas, né, o que se tem marca muito a questão da civilização aí grega, tá bom? Lembrando que eles inventaram, né, o teatro, né, a questão das Olimpíadas, várias coisas aí, né, criação dos gregos, né, inclusive a própria democracia, ok? Então, geralmente, né, são restos de cerâmicas, obras de artes, esculturas e as próprias ruínas dos palácios, né, que a gente encontra, que eu mostrei até lá no iniciozinho da apresentação da aula, né, que vai passando lá. A questão da economia, tá bom? Em Creta, período pré-homérico, né? Tava aí muito ligado à questão das atividades agrícolas, como eu falei anteriormente, e depois, por ser uma ilha, né, eles também descobrem a questão aí do comércio, né, via aí pelo mar, tá bom? E aí a gente vai ter aí dois pontos, cultura, economia. Vamos passando aqui para a questão política. Política é como se organizava. Essa questão política, né, estava muito centralizada na figura, né, de uma única pessoa, até porque eles tinham aí a questão da monarquia, né, uma forma de monarquia, ou seja, estava ligada na figura do rei, né, vamos colocar assim. E a vida da população em Creta, sexto ano, girava em torno dos palácios. Então, toda a vida social era organizada a partir, né, e era controlada a partir do palácio, tá certo? Outra coisa que a Pro queria colocar aqui é marco, tá bom? Dessa sociedade cretense, né, dos gregos, nesse momento, vai ser a questão da organização social. Por quê? Porque aqui eles tinham uma organização matriarcal. Lembra o que significa esse nome? Quando eu digo matriarcal, quer dizer que a figura da mulher, né, da mãe, ela era a figura central aí dessa sociedade cretense, ok? Como a gente já teve, né, já vimos alguns povos que tinham aí a questão patriarcal, não é isso? Ou seja, o pai como essa figura aí central, tá certo? Aqui em Creta, a gente tinha a questão matriarcal, ou seja, a mulher desempenhava aqui a liderança, né? Cultivava aqui como fosse aqui uma mãe terra, né? A grande mãe que dominava, que dava as ordens, que organizava, que tinha uma vida fora do lar. Vamos resumir assim para vocês entenderem, tá certo? E aí ela tá chamada, conhecida também aqui, né, nesse ponto aqui, uma deusa muito importante que era a Gaia, tá certo? Então, lembrando aí os pontos cretenses que vão marcar, né, o período pré-homérico, né? O período que Creta vai dominar, inclusive, né, todo o território ali grego. Seguindo, turminha, a Pro pontua aqui para vocês, né, fatos fundamentais, tá bom? Preste muita atenção no que a Pro vai colocar aqui. Então, os cretenses, né, tiveram como rivais os aqueus, tá bom? Que foram aqueles povos que chegaram depois dominando ali o território, né? Lembram que foram 4, tá bom? Que a Pro disse que vocês têm que lembrar o nome deles. O primeiro que a gente vai citar aqui, nesse momento, vai ser os aqueus, tá bom? Eles chegaram lá por volta de 2000, né, 3000 ali antes de Cristo, tá bom? E aí, para poder competir diretamente com os cretenses, os aqueus fundaram a cidade de Micenas, dando origem aí à civilização micênica, turminha. Por volta do ano de 1400 aqui antes de Cristo, a gente vai ter aqui a dominação de Creta, ou seja, os aqueus aqui vão dominar Creta e vai passar, né, Creta vai passar o formato, né, que a gente vai chamar de Creto micênico, ou seja, vai fundir aí e ele vai ter uma dominação maior. Os aqueus vão ter essa dominação aí maior, tá certo? E aí eles vão ficar realmente conhecidos por isso como
comércio aí mais marítimo. Depois, né, dessa fase aqui que os aqueus, né, tomam aí, né, e se recuperam e tomam o território de Creta, a gente vai ter, né, Creta passando por um outro processo, tá certo? Aí vai ser a questão dos povos conhecidos como jônios, tá bom? Esses povos aqui por volta aí já de 1700, né, antes de Cristo, fundaram a importante cidade de Atenas, tá bom? Então, os jônios vão fundar Atenas, tá bom, minha gente? Que é também muito importante que vocês tenham essa lembrança aí, tá bom? E os eólios, tá bom? Outro povo aí muito importante vai fundar a cidade de Tessália, tá bom, minha gente? Olha aí, a gente vendo a configuração e a gente entendendo como esses povos são importantes, porque eles vão formar aí as polis, né, gregas, que é muito importante, tá certo? E os dórios vão fundar Espartas, tá bom? Gente, Esparta, lembrando que ela tinha uma cultura mais voltada para a questão militar, tá bom? E assim chegou ao fim, né, a civilização aqui creta-micênica, tá bom? Que levou a primeira diáspora grega. Ou seja, que a gente vai ter uma dominação aqui bem maior. O que a Pro quer marcar também? É conhecido, né, esse ponto aqui do pré-homérico ali, pré-homérico, depois já entrando no homérico, a questão aqui da lenda, né, do Minotauro, tá bom? Essa lenda vocês já ouviram falar, né? Eu tenho certeza que vocês já escutaram aí em algum momento. E ela carrega uma metáfora, uma simbologia, sexto ano. Como assim, professora? Essa lenda tem a ver com a disputa, tá bom? Direta da civilização cretense com Atenas, tá bom? Então, essa disputa aí entre essas duas vai gerar o processo aí, né, dessa lenda, né, que ficou aí muito famosa, né, essa lenda aí grega muito famosa. Em outras palavras, tá bom? O Minotauro aí seria, né, seria aí apenas, né, um inimigo aí para amedrontar, né, botar medo aí na sociedade, né, nos inimigos aí de Creta, ou seja, o pessoal ali, né, ligado ali a Atena, tá bom? Então é muito importante que vocês observem. E aqui, né, no livro de vocês tem inclusive essa informação colocando aí, né, o que seria essa grande lenda. Teremos também um videozinho, tá bom, no final da aula para vocês, né, entenderem essa lenda aí bem melhor, ok? Seguindo, a gente vai começar aqui o período homérico, tá bom? Então, falamos algumas características aí do período pré-homérico e a gente vai entrar agora no período homérico. Eu preciso dizer para vocês, né, que a gente vai ter aqui o que vai marcar esse período homérico. Que a partir daqui a gente já vai ter, né, a escrita, né, que deixa várias informações muito importantes sobre essa sociedade grega, tá bom? Feita por Homero, tá bom? Então, por isso que o nome, o período, tem o nome dele, tá certo? Por quê? Porque ele que vai marcar essa divisão, ok? E aí, como a Pro já colocou aqui para vocês, tinha duas obras, né, redigidas por esse historiador, né, essa pessoa que era observadora, que contava aí as histórias, né, da cultura, do cotidiano, do convívio, tá certo? Grego. E aí a primeira obra vai ser a Ilíada, tá bom? Essa obra aqui, ela era constituída aqui, né, por cerca, né, de 15.693 versos, né? Foi, na verdade, uma herança oral, tá bom? Que foi colocada, que foi registrada por Homero, tá bom? E narra o episódio da Guerra de Troia, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho que é essa guerra, tá bom? E aí, esse ponto aqui vai ser narrado, essa guerra vai ser narrada aqui nessa primeira obra. A Odisseia, né, vai ter aí o relato da história de Ulisses, tá bom? Que era rei aqui de Itaca, tá bom? Esse período aqui já vai ser também, né, bem registrado, com várias informações, também colocando aí as metáforas gregas, tá certo? E esse período aqui do Homérico, né, vai ser marcado aqui pela Guerra de Troia. O que a Pro queria também pontuar com vocês mais uma vez, eu vou falar aqui daqui a pouquinho sobre a Guerra de Troia, tá certo? A gente vai pontuando aqui rapidamente outras questões que vão marcar o período homérico, além de ter, né, essas obras, né, sendo escritas nesse momento e registrando essas informações, né, marca essa questão aí do homérico. Aqui vocês precisam observar o que a gente já tinha colocado, né, inclusive lá no pré-homérico, que durante esse período várias guerras aconteciam, tá bom? O contato entre os povos gregos era muito forte. Então,
eles entravam em guerra, tá bom? Se tinha contato aí, tinha guerra. E as cidades estavam em completa tensão, tanto social quanto militar. O que é para que vocês coloquem e observem aí, resistem e anotem? Por volta do ano ali de 1400, né? Como a gente já mencionou, inclusive, em alguns pontos anteriores, tá bom? Creta, que é conhecida aqui como a Minoica, né? O ponto aí havia sido derrotada e controlada pelos aqueus, né? Que eram aí a sociedade micênicas. Depois, minha gente, desse ponto aqui dos aqueus, a gente vai ter aí a formação, né, de Atenas, tá bom? Que também é muito importante vocês ligarem aí. Depois, mais tarde, essa civilização caiu diante dos dórios, tá bom? Que vão aí ter essa formação tão importante, ok? E aqui a Pro coloca para vocês, né, no próximo slide, a questão da formação, né, da Guerra de Troia. O que é que significava essa guerra que vai marcar esse período aqui homérico, inclusive nas obras, ok? Então, depois de sua derrota para os dórios, tá bom? Os aqueus criaram a civilização micênica, que, né, se desenrolou aí todo o processo da Guerra de Troia. O que seria essa guerra? Como a Pro já colocou aqui, né, inclusive tem filmes, né, que falam sobre esse período da Guerra de Troia, né, o cavalo de Troia, que são informações que vocês encontram aí, né, também até um vírus muito potente aí no computador, e esse cavalo, ele vai marcar, né, o fim dessa Guerra de Troia, né, porque aqui, a partir desse cavalo que a gente vai ter aí a queda, né, dessa civilização. Então, reza a lenda que a Guerra de Troia foi o resultado do sequestro de Helena, que era mulher ali do rei Menelau, tá certo, turminha? De Esparta, ou seja, era a mulher do rei ali daquele momento de Esparta, né? Por Paris, filho do rei Priano, tá bom, gente, de Troia. Então, eram aí que coloca, né, na forma da lenda. Mas o que a gente precisa entender, que essa situação, entretanto, era somente um ponto ali para a gente observar, né, as intenções aqui de Agamenon, que era irmão de Menelau, tá bom? Que tinha o objetivo de dominar todas as cidades gregas e a própria Troia, tá bom, gente? Dominar para quê, minha gente? Porque Troia vivia um apogeu, um grande crescimento aqui, tá bom? Em termos de riqueza, em termos de produção, e ela despertava por esse motivo aí o interesse dos gregos, tá bom, gente? E aí entra nesse contexto, né, a questão da liderança do imortal Aquiles. Lembra da história do calcanhar de Aquiles, tá bom? Que ele era, né, um deus aí imortal, né? Só tinha aí a questão do calcanhar, que era o ponto fraco, tá certo? E a astúcia aí do rei Ulisses, tá bom, gente? Diante disso, dessa colocação todinha, eles pensaram aí a derrota dos troianos utilizando o cavalo aí de Troia, tá bom, minha gente? Que representava aí, né, essa figura que iria, né, derrotar totalmente Troia aí, a partir do que, gente? Eles colocaram soldados escondidos, soldados gregos escondidos nesse presente aí que foi mandado, enviados, sem eles saber de quem, para essa cidade. Eles levaram, né, porque Troia era uma fortaleza, que não entrava praticamente nada, né? E aí esse cavalo chegou como um grande presente e eles levaram para dentro da cidade troiana. E, gente, dentro desse cavalo tinha uma série de soldados, tá bom? Gregos. E eles acabaram saindo à noite e dizimando aí essa população de soldados. E aí a gente tem fim a essa Guerra de Troia com a vitória aí dos gregos. Tá bom, minha gente? E aí a gente tem aí um entendimento dessa guerra que vai marcar o período homérico. Para vocês entenderem o que marca o período pré-homérico e homérico, a Pro Regiane vai deixar para vocês agora um belo vídeo, tá bom? Que faz esse resuminho aí básico do que foi o período pré-homérico e homérico, tá bom? A Pro espera que vocês compreendam, tá bom? Que sintetize as informações a partir desse vídeo, tá certo, turminha? Ó, beijo da Pro e acompanhe o vídeo.
Nessas horas o Minotauro já deve ter devorado Teseu. Assim aquele ateniense metidinho vai entender que ninguém deve se meter com Creta. Engano seu, rei Minos. Derrotei o seu monstro. Teseu? Mas como assim? Como saiu do labirinto? Tive a ajuda de Ariadne. Ela ficou segurando a ponta do fio de um novelo de lã na entrada do labirinto. Depois que derrotei o Minotauro, eu voltei seguindo o fio de volta. Como podes me trair, Ariadne? Tu és minha filha? O seu reinado de terror acabou, meu pai. Estou saindo do palácio de Quimnossos. Teseu me mostrou o quanto o senhor explora os atenienses, exigindo tributos para alimentar o Minotauro. Sim, rei Minos, a partir de agora Atenas não vai mais mandar os 7 casais como tributos a Creta. Você vai ter que pagar por todos os seus crimes. Por favor, não me machuque, Teseu. A partir de agora, Creta não manda mais em nada. Nós, atenienses, seremos os protagonistas dessa história. Apesar do mito de Teseu e Minotauro, essa derrota de Creta diante de um herói de Atenas representa simbolicamente a queda da civilização cretense e sua influência no continente, o que favoreceu o desenvolvimento dos genos e da formação das polis gregas. Mas Teseu havia combinado com seu pai, o rei Egeu, que partiria para Creta na missão de derrotar o Minotauro. Caso ele vencesse o monstro, deveria voltar a Atenas com velas brancas no barco. Caso fosse derrotado, ele voltaria com as velas negras. Acontece que Teseu já havia partido com as velas negras e esqueceu de trocá-las para voltar, simbolizando a vitória. O rei Egeu, ao avistar a vela negra na embarcação de Teseu, ficou tão triste que se jogou no mar do alto de um penhasco. A partir daí, o mar que banha aquela região passou a ser chamado de Mar Egeu. Com a morte do rei Egeu, Teseu tornou-se rei de Atenas. Mas enfim, o período homérico tem esse nome pois é o período que ocorre a Guerra de Troia e a Odisseia de Ulisses, registrada nas obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. É marcada basicamente pela formação da sociedade grega. No período anterior, chamado pré-homérico, destacamos a vinda dos povos indo-europeus que formaram os gregos. Primeiro os aqueus. Chegaram no continente e formaram a civilização micênica. Fundaram a cidade de Micenas, Tirinto e Argos. Depois acabaram influenciando a civilização minoica que existia em Creta, assim que deu origem ao rei Minos. Os jônios chegaram e se estabeleceram na região da Ática, basicamente formando a civilização de Atenas. E os eólios vieram provavelmente da região da Macedônia e ocuparam boa parte do território grego. Diziam ser descendentes de Eolo, o deus do vento. Os dórios dominaram a Grécia com um poder militarizado, acaba até dominando outras culturas de um modo mais autoritário. Esse povo dominou principalmente a região do Peloponeso, que deu origem aos espartanos.